Boas pessoal, sejam bem-vindos então ao 32º tutorial de Java. Bem, em relação a variáveis globais, como eu vos tinha falado, não há grande coisa a acrescentar em relação às variáveis locais. Funcionam exatamente da mesma maneira, mas só como o próprio nome indica, são globais. Ou seja, podem ser acedidas por vários métodos, enquanto as locais, que são criadas dentro do método, só podem ser utilizadas dentro do método. Já vamos ver pequenos exemplos disso, mas essencialmente é isso. A grande diferença é que uma pode ser acedida em qualquer sítio e a outra não pode ser acedida em qualquer sítio. A nível de utilização, chamada, definição, é tudo igual. É preciso colocar, quando nós estamos a definir o tipo de dados, queremos retornar o nome da variável e depois fazer uma atribuição de valor. Um pormenor. Nós normalmente não dizemos, epá, tenho uma variável global. Em Java, normalmente nós dizemos, eu tenho um atributo. Portanto, as variáveis globais, em Java, nós chamamos de atributos. Passando agora a um exemplo, vamos aqui, por exemplo, primeiro tenho que vir aqui ao anterior, copiar isto. Se vier aqui e, por exemplo, fizer um int x igual a 15 e faço println, se podem usar o system .out.println, se eu faço println 15, falta o ponto e vírgula. Se estão a ver 15, eu posso alterar, desculpa, se fizer println x, ele imprime, certo? Agora, se por exemplo tivesse aqui um public static int, não, pode ser void, nunca retornar, só vou querer mostrar void e vou dizer mostra x e fazer simplesmente println x. Ele não reconhece. O que é que ele diz? Create a local variable. Ou seja, quer dizer que não existe esta variável. Como está em métodos diferentes, ele acha que esta variável nem sequer existe. Portanto, eu podia voltar aqui a definir um outro x igual a 15, pode ser 65. E quando eu fizesse agora aqui mostrar x, mostra x. Quando eu fizer aqui correr, vocês estão a ver, apesar das duas variáveis se chamarem x, são consideradas variáveis completamente diferentes. Portanto, não tem problema estar a usar o mesmo nome. Agora, se eu agarrar nisto e passar cá para cima e eu fizer isto aqui, tenho que só definir mais um pormenor. Tenho que dizer aqui, quando são variáveis globais, tenho que escrever public. E ele está a reclamar. Tenho que colocar também static. Nós vamos ver mais para a frente que este static não é realmente necessário, mas por estarmos aqui a utilizar, por estarmos aqui dentro desta função onde tem o main, nós precisamos de utilizar sempre o static. Mas vamos ver mais para a frente que isso não é necessário. Então, se eu agora correr, vocês estão a ver, ele assume exatamente o mesmo valor, considera exatamente a mesma variável. Mas eu ainda posso, por exemplo, fazer um int x igual a 6. Porque o Java é suficientemente inteligente para diferenciar esta variável desta variável aqui. Mas o que é que vai acontecer? Eu queria imprimir este 15, a pensar que vou imprimir este 15, quando eu correr, ele imprime esse hash. E eu não imprimo este 15 aqui. Portanto, nunca devemos ter, apesar do Java permitir, e vamos mais para a frente ver como é que nós conseguimos imprimir esta e ter o mesmo nome, por enquanto nós não devemos de colocar
Se nós temos uma variável global, não devemos colocar o mesmo nome numa variável local. Aqui se calhar o melhor era fazer o y, e quando eu quisesse imprimir o y, era só fazer aqui o y, em vez de chamar o mesmo nome. E ficava mostra x e y. E agora só mostrar aqui e y. E ele imprimir assim. E tanto que eu posso depois vir aqui mudar o valor para 80, e como uma variável funciona exatamente da mesma maneira, uma de 80 nos dois, como posso, por exemplo, aqui x igual a 56, não é 6, x, como estão a ver, é correndo, ele alterou para 56. Funciona exatamente como uma variável, mas pode ser acedida por qualquer método. Enquanto uma variável local, por exemplo, este y, eu já não posso chamá-lo aqui, nem aqui em baixo. Por exemplo, println, aqui tenho que usar o system, ponto println, não posso aqui fazer y, não posso imprimir o y, porque o y, como foi definido dentro deste método, só funciona deste método. Então, isto são variáveis locais, porque funcionam só dentro do método. Isto são variáveis globais, que nós chamamos de atributos, que funcionam em todos os métodos que existem. Bem, é isto que eu tinha para vos mostrar de variáveis globais e variáveis locais. Nós fizemos um exemplo para int, mas não quer dizer que a gente podia aqui ter uma string, ou um char, ou um boolean. Funciona exatamente da mesma maneira que uma variável global, e todos os tipos de dados que nós já vimos para as variáveis globais. Podia ser também um random, por exemplo. No próximo vídeo vamos então por começar a fazer mais um desafio. É uma calculadora simples, em que permite fazer soma, subtração, divisão, potências, raízes quadradas e o resto da divisão inteira. Lembrem-se que é a percentagem para o resto da divisão inteira. Eu desafio-vos a fazer esse exercício. Só tenho uma questão. Todos estes métodos que eu acabei de enunciar têm que ser feitos dentro do método. Ou seja, vão ter que criar um método para a soma, um método para a subtração, um método para a multiplicação, um método para a divisão, para a potência, para raízes quadradas e o resto da divisão inteira. Portanto, bom trabalho, pessoal. Vemos no próximo vídeo. Força aí, pessoal.